Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu me chamo Williane e no vídeo passado eu compartilhei com vocês a minha trajetória me mudando de cidade para encontrar um novo emprego. E como eu já fui contratada e já estou com a carteira assinada, esse era o dia 7 de outubro, terça-feira, e eu estava indo para o trabalho oficialmente contratada. Então, eu estava indo para o terminal pegar o ônibus, que é muito comum ver gente usando bicicleta. É muita gente de bicicleta por aqui. Como eu disse, realmente é muita gente usando bicicleta por aqui. E como é uma cidade muito grande e também tem a questão de ter muito movimento, eu acho que realmente vale muito a pena você usar uma bicicleta para poder se locomover mais fácil, sabe? Eu amei essa ideia. Como eu já tinha pego o ônibus, estávamos indo em direção ao trabalho. O ônibus que a gente pega, ele é particular, então é exclusivamente só nosso. Cheguei, fui na recepção, agora se arrumar para trabalhar. E eu tô morrendo de sono. Como no dia anterior eu estava resolvendo algumas coisas do trabalho, eu não dormi direito, então eu estava com muito sono. Mas já tinha me arrumado, aí eu estava no banheiro, mostrei para vocês o meu fone de ouvido, né, que temos que usar durante o trabalho. E também tem esse radinho aí, né, o uniforme já estava completo, então, como estava pronta, eu já fui direto para o trabalho. Eu já bati meu ponto também, né, pela primeira vez. Então, como eu não consigo gravar muita coisa, né, já que não é permitido ficar no celular, eu gravei para vocês um pouquinho do meu intervalo. Eram umas 5 horas. Então, aí eu estava comendo e aproveitando um pouquinho, né, um tempinho do meu intervalo para dar uma descansada, até porque a gente passa muito tempo em pé, né? Não pode se sentar. Depois de mais ou menos 8 horas de trabalho, eu já estava pronta para voltar para casa. Aí a gente estava esperando o ônibus chegar para poder irmos embora. Eu já estava cansada, gente, acabadíssima. Indo ali comprar uma marmita. Como na casa que eu estou morando não tem fogão e muito menos geladeira, eu tenho que comprar comida todos os dias para poder almoçar antes de ir para o trabalho. Então, assim que eu comprei a marmita, eu já me preparei para ir para o trabalho e fui pro terminal pegar o ônibus. E aí eu estava esperando porque o ônibus deu uma atrasada. E lá vou eu para mais um dia de trabalho. E minha rotina basicamente é essa, né? Descansar durante a manhã, me preparar para ir para o trabalho. Chego lá, me arrumo, trabalho, tenho o meu intervalo, que é 1 hora. Depois eu volto de novo a trabalhar e encerro às 10h20, 11 horas por aí e vou para casa novamente. Então, no horário do meu intervalo, eu normalmente converso com a minha família, né? Como a gente agora está vivendo longe um do outro, eu converso bastante com os meus pais todos os dias. Na quinta-feira, eu tive a minha primeira folga. Eu sei que eu não tinha muito tempo de trabalho assim para poder folgar, mas mesmo assim me liberaram. Então eu aproveitei para ir para casa dos meus pais, né, depois de uma semana fora de casa. Então eu me virei para pegar o ônibus que eu não conhecia direito. Aí eu tive que me virar totalmente, sabe? Eu não sabia de nada, fui perguntando pro pessoal qual era o ônibus que pegava, onde que ficava. Eu tinha que ficar olhando para os lugares para poder reconhecer o local que eu deveria descer para pegar um outro carro. E assim eu fui me virando até conseguir chegar no local que eu queria, né? Que era voltar para casa. Lembrando que essa é a primeira vez que eu saio de um local para ir para outro, pagando assim, sabe? Indo sozinha, pegar carro, essas coisas. Eu nunca tinha feito antes, foi a primeira vez.
E eu confesso pra vocês que foi uma experiência bem traumatizante. Fiquei com muito medo de me perder ou de parar em um lugar que não era para ter parado, mas mesmo assim eu fui seguindo e quem tem boca vai a Roma, né? E foi assim que eu cheguei na minha casa sã e salva. Foram mais ou menos 1 hora e meia de viagem. Não demorou muito não, foi bem rápido, até porque não tinha muito trânsito. Então cheguei em casa, estava assistindo TV, esperando meu pai chegar e conversando com a minha mãe um pouco. Eu estava morrendo de sono, então eu tomei banho, almocei para poder dormir um pouco, descansar. Só que eu não consegui fazer isso, né? Assim que eu cheguei, eu conversei com a minha mãe, a gente foi batendo um papo legal. Depois meu pai chegou, a gente começou a conversar. Aí eu fui para casa do meu irmão que está sendo construída, fui lá ver a construção. E depois eu tive que ir para a costureira porque eu comprei uma calça para mim, só que ela ficou um pouco folgada, sabe? Então, como eu não sei costurar, eu trouxe para a costureira consertar para mim. Então eu fui lá para ela consertar. E nesse dia eu tava muito cansada, gente. Meu Deus, as minhas pernas estavam queimando porque eu tava andando muito para lá e para lá e para cá, sabe? E também o cansaço da viagem que piorou a situação. E por não ter o hábito, né, de ficar sempre em pé, em movimento, isso meio que me prejudicou, sabe? Mas com o tempo eu vou me acostumar com essa nova fase e me adaptar a essas dores que eu sinto no corpo. Então, assim que eu cheguei da costureira, eu fui na casa da minha avó, conversar um pouquinho com ela, né, ver um pouco a minha família, e o dia foi passando. Foi chegando a noite, eu me organizei para poder ir dormir e no dia seguinte ir para casa novamente. Acordei às 4 horas da manhã para poder aproveitar um ônibus que tem aqui na minha cidade e eu peguei ele para poder ir para casa. Então tem que ir para lá pro ponto de ônibus às 4h40, 4h50 por aí. Então para mim compensa mais pegar esse ônibus porque eu vou direto para o local onde eu moro. Não preciso ficar pegando 2 carros para poder ir. E, enfim, é mais tranquilo assim, sabe? Então, antes de ir, eu decidi comer um pouquinho, porque eu tava com fome. Depois de um bom tempo, eu não tomava café, gente. Essa foi a primeira vez, depois de uma semana mais ou menos. Como eu não tenho costume de comer de manhã, eu só tomei o cafezinho mesmo, só pra dar uma sustentada, sabe? E não sair 100% com a barriga vazia. Deu o horário de pegar o ônibus, então eu desci. Eu desci acompanhada, né, das minhas tias. Então, eu fui a pé, né, dá uns mais ou menos 3, 7 minutos de lá de casa até o ponto de ônibus. E eu confesso pra vocês que eu tava muito cansada e o meu dedão do pé tava muito machucado, gente, meu Deus. Tava doendo demais até pra andar. Então, como o meu sapato ele não é apropriado para fazer caminhada, eu sofro muito enquanto eu tô trabalhando, sabe? Dá muitas dores nas costas, eu fico cansada rápido e o sapato ele aperta muito o meu pé. Então, eu vou tentar comprar um sapato novo porque esse não tá dando mais. Nesse momento, eu já tinha entrado no ônibus, então eu tava com umas bagagens, até porque eu levei poucas coisas, né? Roupa, então eu tava precisando, então eu levei algumas roupas e também até comida para poder fazer lá, né? Já que tinha geladeira e fogão. Depois de 1 hora e meia de carro, eu finalmente cheguei em casa, tomei um banho e como eu estava muito cansada, eu aproveitei para dar uma cochilada. Só que eu não consegui, então me levantei e fui organizar as minhas coisas, que estava tudo muito bagunçado. Ó, gente, isso aqui é as minhas coisas. Eu trouxe essa mochila aqui para poder colocar as minhas roupas. Então, as minhas roupas estavam aqui nessa bolsa preta. Aí eu coloquei tudo aqui dentro, coube tudo. Todas as minhas roupas, produtos de cabelo, essas coisas.
E aqui tem a minha bolsa que eu levo pro trabalho, já que eu não tenho uma maior. Essa preta aqui, ela tá vazia, mas eu não vou levar porque ela tá suja e também tá muito velha, sabe? Então não dá pra levar. Aí aqui é uma mochila com os meus lanches. Aqui tem uma roupa suja que eu tenho que lavar. E essa bolsa aqui eu levo também pro trabalho porque eu coloco sombrinha, o chapéu que eu uso no trabalho. E também tem uma garrafa de água, que não cabe aqui, aí eu coloco aqui. Então é isso. Fica aqui nessa cômoda, né? Nessa parte onde ficam as gavetas. Aqui no quarto que eu durmo fica esse ventilador e aqui também tem uma parede de roupa que eu já separei para poder ficar mais fácil quando eu for me arrumar para ir pro trabalho. Aí aqui tem uma cômoda, né, que eu coloco as minhas coisas. Aqui tem os meus sapatos. E aqui tem uma baguncinha, mas não liguem não. Tem a minha toalha também. Então, isso aqui são as minhas coisas, né? No momento eu tenho só isso. Então, gente, já cheguei aqui em casa. Eu tava arrumando as minhas coisas, né, como mostrei pra vocês. E também eu guardei umas comidas que estavam no fogão e também lavei os pratos. Então agora eu troquei de roupa e tô aqui tentando dormir. Já são 7h14, então eu quero tirar uma cochilada antes de ir pro trabalho porque eu tô cansada. Eu tô com as pernas e os braços cansados, sabe? E hoje no trabalho vai ser muito cansativo. Então eu quero dar uma descansada antes de ir para poder estar bem, né? Já que eu vou passar 9 horas lá, né? Eu tenho um intervalo, então são mais ou menos 8 horas de trabalho e um de intervalo. Mas mesmo assim é bem cansativo porque não pode se sentar, tem que ficar em pé se movimentando. Agora que eu tenho um emprego, eu preciso alugar um lugar para poder ficar. Uma kitnet, um quartinho, uma casa no máximo, para poder ficar, né? Fixamente e também sair da casa da menina, até porque aqui é dela, né? Então eu tenho que sair. Então no momento tá a menina que paga o aluguel da casa e eu, mas a minha prima já foi embora para casa dela. Então, no momento eu tô só procurando e aqui é muito difícil de encontrar casa para alugar. É muita gente vindo de fora para cá para trabalhar. Então, eu ainda tô na peleja de encontrar um lugar fixo para poder ficar. Mas enquanto isso, eu vou ficar aqui, por isso que eu não trouxe muita coisa. A maioria das coisas que eu trouxe de casa foram comidas. Eu comprei lanche lá, também trouxe algumas coisas para cá. Porque eu estou no momento morando aqui, né? Mas quando eu procurar um lugar fixo para ficar e eu encontrar, eu vou ter que levar as minhas coisas para lá. Então eu não quero trazer muita coisa, porque fica comprometido, né, o peso. E eu também não consigo carregar muita coisa, fica muito pesado. Então, mesmo levando aos poucos, é cansativo, entende? Então, eu quero primeiramente fixar em um lugar para poder trazer as minhas coisas para casa nova, né? Então, no momento eu estou procurando, mas ainda não encontrei. E eu quero muito um lugar para ficar, porque ninguém aqui tem privacidade. Eu não tenho, ela não tem. Então fica muito difícil assim, né? Tendo o meu cantinho, eu vou ter privacidade, eu vou fazer as minhas coisas do jeito que eu quiser. E aqui é complicado porque ninguém fica em paz, né? De alguma forma, todo mundo fica incomodado com alguma coisa. Então eu quero procurar um lugar fixo para ficar porque eu posso ter a liberdade de fazer as coisas do meu jeito, sabe? E também, tendo um lugar para ficar, eu posso trazer alguém da minha cidade pra cá, sabe? Então fica muito mais fácil. Então no momento é isso. Eu vou dormir agora porque eu tô muito cansada.